Será que democracia é simplesmente a participação popular nas decisões políticas de um Estado, nação ou país, como prediziam os gregos? Não. Um Estado democrático de direito deve garantir e tem como pilar fundamental o livre exercício da cidadania. Isto é, cada cidadão deve e tem o direito de reivindicar os seus direitos e também cumprir os seus deveres. Essa é uma definição que remete a Aristóteles, mas Hannah Arendt também define cidadania como o direito fundamental que te dá direito a ter outros direitos. Eu estou falando isso porque José Murilo, no seu livro Cidadania no Brasil, Um Longo Caminho, destaca 3 impasses ou 3 barreiras que impediram o acesso da cidadania no Brasil durante muito tempo. E são essas 3 barreiras. O racismo, a ausência de um sentimento de nacionalidade e, por último, ausência de educação formal. Nas palavras dele, em 3 séculos de colonização, os portugueses tinham construído um enorme país dotado de unidade territorial, cultural e religiosa, mas também tinha deixado uma população analfabeta. O que eu quero mostrar aqui é que democracia, cidadania e educação são valores que dependem entre si para existirem. E eu queria propor um seguinte questionamento. Hoje, em 2020, podemos afirmar que existe cidadania no Brasil? Nós temos cidadãos que são conscientes dos seus direitos e são conscientes também dos seus deveres? Eu acho que não existe melhor base para se analisar a questão da cidadania do Brasil, segundo também o José Murilo Couto, do que fazer uma descrição detalhada de como está um dos problemas históricos sociais maiores e mais desafiadores do Brasil, o analfabetismo. E eu queria que nós, para refletirmos se existe cidadania no Brasil, nos fizéssemos uma pergunta bem simples. Conseguimos erradicar o analfabetismo? Meu nome é Jacelo Lemos Pereira e seja muito bem-vindo a este canal. Primeiramente, o que é o analfabetismo? Vocês concordam que a forma como eu o defino irá interferir diretamente na minha mensuração, na minha quantificação? E, sendo sincero, a definição de analfabetismo, por mais que cada um tenha prefixado nas suas mentes, a definição varia de pesquisa para pesquisa. E hoje, por enquanto, nós vamos utilizar a definição e a mensuração do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE define como taxa de analfabetismo o percentual de pessoas com 15 anos ou mais que são incapazes de ler ou escrever um bilhete simples no idioma em que conhecem. Isso é taxa de analfabetismo. E taxa de alfabetismo seria o contrário. Seria o percentual de pessoas acima de 15 anos que são capazes de ler ou escrever um bilhete simples no idioma em que conhecem. Primeiro questionamento básico. Você pode se perguntar, mas Jacé, o analfabetismo não existe em pessoas que são menores de 15 anos? Obviamente existe. Mas esse problema ele é melhor abordado quando falamos em distorção, idade série, ou em evasão e abandono escolar. Quando falamos em taxa de analfabetismo, falamos apenas com pessoas acima de 15 anos. E o que é um bilhete simples? Já que o IBGE define o bilhete simples como base para você ser analfabetizado ou não. Sinceramente, não achei. Eu não achei a definição de bilhete simples, mas vamos considerar aqui que seria uma mensagem curta, simples e informal. Vamos lá. O Brasil, em 2020, tem uma taxa de analfabetismo, segundo o IBGE, de 6,6%. 6,6%. Entre 6 e 7 em cada 100 brasileiros não são capazes de ler ou escrever um bilhete simples no idioma que conhecem. E essa é a nossa taxa. Se nós conhecermos a população total do Brasil, nós conseguimos calcular quantos analfabetos, segundo o IBGE, nós temos. 6,6% de 210 milhões de habitantes dá mais ou menos um total de 11,4 milhões de brasileiros não têm condições de realizar a tarefa proposta pelo IBGE. Triste, um dado triste. Para a 8ª maior economia do mundo. Vergonhoso, isso é vergonhoso. Isso está bem atrás daquilo que queria e desejava o PNE. Para quem não sabe, eu já falei isso no vídeo atrás, o PNE é o Plano Nacional de Educação. É um documento legislativo federal que pretende nortear a educação brasileira
de 2014 até 2020. E na meta 9 do PNE está proposto para que o Brasil tivesse uma taxa de 6,5 em 2015. Nós estamos em 2020, nós não conseguimos alcançar a meta de analfabetização ou de alfabetização de 2015, há 5 anos atrás. Vamos lá, vamos fazer algumas comparações internacionais. Nas últimas comparações do analfabetismo brasileiro com o resto do mundo, o Brasil, em 2015, já era, na América Latina, em taxa de analfabetização, um dos países que possui a maior taxa de analfabetização. Cuba tinha 0,2, Argentina 0,8, Uruguai 1,5, Chile em 3,1 e lá na frente, perdendo apenas para Guatemala, Honduras, El Salvador e República Dominicana, só esses países tinham maior taxa de analfabetismo do que o Brasil. Nos últimos relatórios da Unesco, e aí eles utilizam o contingente populacional, isso é, a população analfabeta, o Brasil, de 150 países, estava na posição 8, com maiores populações adultas analfabetas, perdendo apenas para a Índia, China, Paquistão, Bangladesh, Nigéria e Etiópia. Talvez você pense, não, mas aqui a mensuração é populacional, quantas pessoas? O Brasil tem uma grande população, mas quando eu falo em taxa de analfabetismo, o número populacional não necessariamente interfere. Então eu queria deixar essa ressalva. Tanto em números absolutos quanto em números relativos, o Brasil está à frente dos outros países.